Em uma biblioteca da Universidade de Yale, existe um livro que desafia especialistas há mais de um século. Suas páginas estão repletas de desenhos estranhos, plantas desconhecidas, símbolos misteriosos e um idioma que ninguém conseguiu decifrar. Nem linguistas, nem criptógrafos, nem computadores modernos conseguiram revelar seu segredo. Este objeto é conhecido como o Manuscrito Voynich, considerado por muitos o livro mais misterioso do mundo. Imagine encontrar um livro escrito em uma língua completamente desconhecida. Nenhuma palavra corresponde a qualquer idioma existente. Nenhuma letra pertence a um alfabeto conhecido. E mesmo após décadas de estudos, ninguém consegue provar quem escreveu, por que escreveu ou o que realmente está escrito em suas páginas. Parece ficção, mas este manuscrito existe e continua intrigando pesquisadores até os dias atuais. A história começou oficialmente em 1912. Um negociante de livros raros chamado Wilfrid Voynich adquiriu um antigo manuscrito em um colégio jesuíta próximo a Roma, na Itália. Assim que começou a examiná-lo, percebeu que estava diante de algo extraordinário. O livro possuía centenas de páginas ilustradas e um texto totalmente incompreensível. Desde então, ele passou a carregar o sobrenome de seu descobridor. Porém, o manuscrito já existia muito antes de Voynich encontrá-lo. Testes realizados com carbono 14 mostraram que o pergaminho utilizado em suas páginas foi produzido entre os anos de 1404 e 1438. Isso significa que o livro tem mais de 600 anos de idade. Mesmo assim, sua origem exata continua envolta em mistério, pois não existe nenhum registro confiável explicando quem foi seu autor. O livro possui cerca de 240 páginas preservadas. Algumas parecem ter sido arrancadas ao longo dos séculos. O conteúdo é dividido em diferentes seções. Existem páginas dedicadas a plantas estranhas, diagramas astronômicos, símbolos do zodíaco, figuras humanas dentro de estruturas semelhantes a piscinas e ilustrações que lembram fórmulas alquímicas ou estudos medicinais. A primeira reação de quem vê o manuscrito costuma ser acreditar que ele pertence a alguma civilização desconhecida. As ilustrações parecem familiares e estranhas ao mesmo tempo. Muitas plantas desenhadas não existem em nenhum catálogo botânico conhecido. Algumas parecem combinações impossíveis de espécies diferentes, como se tivessem sido criadas por alguém tentando descrever um mundo completamente diferente do nosso. Mas o verdadeiro mistério não está nas imagens, está no texto. O manuscrito contém mais de 170 mil caracteres distribuídos em milhares de palavras. O mais impressionante é que essas palavras seguem padrões linguísticos muito semelhantes aos encontrados em idiomas reais. Algumas aparecem frequentemente. Outras obedecem estruturas repetitivas. Isso sugere que existe lógica por trás da escrita. Durante décadas, alguns estudiosos acreditaram que tudo não passava de uma fraude elaborada. Talvez alguém tivesse inventado símbolos aleatórios apenas para enganar colecionadores ricos da época. Porém, quando linguistas modernos analisaram a frequência das palavras, descobriram algo surpreendente. O texto segue padrões estatísticos compatíveis com uma linguagem verdadeira, algo extremamente difícil de falsificar. Se não é uma fraude simples, então o que seria? Uma das teorias mais populares afirma que o manuscrito está escrito em um código extremamente complexo. Ao longo dos anos, criptógrafos profissionais tentaram decifrá-lo utilizando técnicas aplicadas em guerras, espionagem e comunicações secretas. Nenhuma delas funcionou. O código, se realmente existe, continua intacto. A dificuldade é tão grande que até especialistas que trabalharam na quebra de códigos nazistas durante a Segunda Guerra Mundial estudaram o manuscrito Voynich. Muitos acreditavam que conseguiriam resolver o enigma em poucos meses. Nenhum deles teve sucesso.
O livro resistiu a alguns dos maiores decifradores de códigos da história moderna. Com o avanço da tecnologia, computadores passaram a ser utilizados na investigação. Programas de inteligência artificial analisaram padrões, repetições e estruturas gramaticais presentes no texto. Algumas pesquisas sugeriram semelhanças com idiomas asiáticos antigos. Outras apontaram para línguas do Oriente Médio. Nenhuma hipótese conseguiu ser comprovada de forma definitiva. As ilustrações astronômicas trouxeram ainda mais perguntas. Diversas páginas mostram círculos complexos, estrelas, luas e símbolos zodiacais. Alguns estudiosos acreditam que o manuscrito possa conter conhecimentos relacionados à astrologia medieval. Outros defendem que as imagens representam observações científicas muito avançadas para a época em que o livro foi produzido. Entre todas as imagens do manuscrito, existe uma categoria que chama especialmente a atenção. São desenhos de mulheres nuas, mergulhadas em estruturas semelhantes a banhos, tubos ou reservatórios de água. Muitas dessas figuras parecem conectadas por sistemas complexos de canais. Ninguém sabe exatamente o que representam. Medicina, fertilidade, alquimia. A resposta permanece desconhecida. Alguns pesquisadores acreditam que o livro possa ser um tratado médico perdido. Na Idade Média, era comum produzir manuscritos sobre ervas medicinais e tratamentos naturais. As plantas desenhadas poderiam representar ingredientes utilizados por curandeiros da época. O problema é que a maioria dessas plantas simplesmente não existe em lugar algum. Outros estudiosos sugerem que o manuscrito tenha relação com alquimia. Durante séculos, alquimistas buscavam transformar metais comuns em ouro e descobrir fórmulas para prolongar a vida. Muitos utilizavam códigos secretos para esconder seus conhecimentos. As imagens estranhas e os símbolos misteriosos parecem combinar perfeitamente com esse contexto histórico. Existe também uma teoria muito diferente das demais. Alguns pesquisadores sugerem que o manuscrito não foi criado para transmitir conhecimento, mas para ocultá-lo. Imagine uma sociedade secreta, um grupo de estudiosos ou até mesmo um círculo de alquimistas que desejava proteger informações valiosas. Criar uma linguagem própria seria uma maneira eficiente de impedir que qualquer pessoa de fora compreendesse seu conteúdo. Ao longo dos anos, surgiram suspeitos para a autoria do manuscrito. Um dos nomes mais citados é Roger Bacon, um filósofo e cientista inglês do século XIII. Bacon era conhecido por seus estudos avançados e por desafiar conhecimentos estabelecidos da época. Durante muito tempo, acreditou-se que ele poderia ter criado o manuscrito. Porém, as datas não coincidem com os testes modernos realizados no pergaminho. Outro personagem frequentemente associado ao livro é John Dee, matemático, astrônomo e conselheiro da rainha Elizabeth Firmiou. Dee tinha profundo interesse por alquimia, ocultismo e linguagens secretas. Alguns historiadores acreditam que ele poderia ter participado da circulação do manuscrito durante o Renascimento. No entanto, novamente, não existem provas concretas ligando-o diretamente à obra. Em determinado momento, investigadores descobriram uma carta anexada ao manuscrito. O documento indicava que o livro havia pertencido ao imperador Rodolfo II, governante do Sacro Império Romano Germânico, no final do século XVI. Rodolfo era conhecido por sua obsessão por ciência, magia, alquimia e objetos misteriosos. Segundo relatos, ele teria pago uma fortuna para adquirir o manuscrito. Se essa informação estiver correta, significa que o livro já era considerado misterioso há mais de 400 anos. Nem mesmo as pessoas que o possuíam naquela época sabiam exatamente o que ele continha. Isso torna o enigma ainda mais fascinante. O manuscrito não se tornou um mistério recentemente.
Ele nasceu misterioso e permaneceu assim através dos séculos. Uma das teorias mais intrigantes surgiu com o avanço da inteligência artificial. Alguns pesquisadores alimentaram sistemas computacionais com milhares de idiomas antigos e modernos. O objetivo era encontrar padrões escondidos dentro do texto. Certos resultados sugeriram semelhanças com línguas naturais. Outros apontaram para uma estrutura totalmente única. O consenso continuou distante. Em 2018, um pesquisador afirmou ter finalmente decifrado parte do manuscrito. Segundo ele, o texto estaria escrito em uma forma antiga de língua românica. A notícia ganhou destaque internacional e parecia representar o fim do mistério. Porém, poucos meses depois, especialistas analisaram a proposta e encontraram inúmeras inconsistências. A suposta solução foi amplamente contestada. Isso já aconteceu diversas vezes. Ao longo dos anos, dezenas de pessoas anunciaram ter resolvido o enigma do manuscrito Voynich. Algumas apresentaram traduções completas. Outras revelaram apenas trechos específicos. Em praticamente todos os casos, a comunidade científica encontrou erros, interpretações forçadas ou ausência de evidências suficientes para validar as conclusões. Talvez o aspecto mais impressionante do manuscrito seja justamente sua resistência. Ele sobreviveu a guerras, incêndios, mudanças de proprietários, revoluções científicas e avanços tecnológicos. Sobreviveu à invenção dos computadores e até ao surgimento da inteligência artificial. E mesmo assim, continua guardando seus segredos com a mesma eficiência de 600 anos atrás. Mas e se estivermos fazendo a pergunta errada? Talvez o objetivo não seja descobrir exatamente o que está escrito. Talvez o verdadeiro mistério seja entender por que alguém dedicaria tanto tempo para produzir um livro tão complexo. Centenas de páginas, milhares de palavras e ilustrações detalhadas exigiram anos de trabalho. Ninguém investiria esse esforço sem uma razão importante. Alguns acreditam que o manuscrito seja um experimento linguístico. Outros defendem que ele representa um sistema filosófico perdido. Existem ainda aqueles que sugerem uma origem relacionada a conhecimentos médicos desconhecidos ou tradições esotéricas esquecidas pelo tempo. Cada teoria resolve algumas perguntas, mas cria novas dúvidas logo em seguida. Naturalmente, teorias mais extraordinárias também surgiram. Há quem afirme que o manuscrito contém conhecimento extraterrestre. Outros acreditam que ele foi escrito por viajantes do tempo ou por uma civilização desaparecida. Embora essas hipóteses não possuam evidências concretas, elas demonstram o fascínio que o livro exerce sobre a imaginação humana. Hoje, o manuscrito Voynich está preservado na Biblioteca Beinecke de Livros Raros e Manuscritos na Universidade de Yale, nos Estados Unidos. O documento foi completamente digitalizado e pode ser consultado por pesquisadores do mundo inteiro. Mesmo com acesso aberto e milhares de pessoas analisando suas páginas, nenhuma resposta definitiva foi encontrada. Talvez seja exatamente isso que torna o manuscrito Voynich tão especial. Em uma era onde praticamente toda a informação está disponível a poucos cliques de distância, ainda existe um livro capaz de desafiar nossa compreensão. Um objeto que resiste à lógica, à tecnologia e ao conhecimento acumulado por gerações inteiras de estudiosos. Mais de 600 anos depois de sua criação, o manuscrito Voynich continua sendo um dos maiores enigmas da história. Um livro escrito em uma língua que ninguém entende, repleto de imagens que ninguém consegue explicar completamente. Talvez um dia alguém descubra sua verdadeira origem e significado. Ou talvez esse mistério permaneça para sempre sem solução. E você? Acredita que o manuscrito contém um conhecimento real escondido? Ou tudo não passa de uma fraude genial que enganou o mundo por séculos? Deixe sua teoria nos comentários. E se você gosta de mistérios como este, inscreva-se no arquivo Curiosidades para não perder os próximos enigmas da história.